Galera, temos aqui mais um corte da imprensa com as últimas informações do mercado da bola do Mengão. Dessa vez vou trazer aqui para vocês esse corte do Sport Center da ESPN Brasil com Bruno Andrade. Ele que é o cara aí que trouxe as primeiras informações sobre Paquetá no Mengão, né, galera? Então já chega deixando o like. Não sei em qual canal você está vendo o vídeo, confere aí. Estamos colaborando esse vídeo aqui com outros canais da rede Marcos Flá. Temos uma rede de canais, cara. Inscreva-se em todos os nossos canais, tá bom? Seja bem-vindo. Quero dar os créditos aqui para o canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Eu estou bem feliz, como vocês podem ver. Então, vamos lá para o vídeo. Com o Paquetá. Será, Bruno, que vai ter um desfecho feliz? E olha que são cifras faladas de que o Flamengo oferece nunca antes vistas no futebol brasileiro. Boa noite. Boa noite, Marcela. Boa noite a todos. Se o Cruzeiro pagou os 30 milhões de euros ou perto disso pelo Gerson, agora é a vez do Flamengo colocar o trucar em cima do mercado de transferências. Aliás, logo pela manhã, quando a gente trouxe essa informação exclusiva no Fala Fonte, o que nós entendemos dessa negociação, que sim, podemos chamar já de negociação, porque o Flamengo já abriu conversas não só com o representante do Paquetá, mas sobretudo com o West Ham. O Flamengo separou no orçamento, ou para agora, se possível, que seria o cenário mais perfeito do mundo para o Flamengo e também para o próprio Paquetá, mas se não acontecer agora, é para acontecer no meio do ano, entre 30 e 40 milhões de euros. Olhando ali numa cifras mais em relação a libras, que é a moeda no Reino Unido, o que a gente entendeu é que 35 milhões de libras, mais ou menos 40 milhões de euros, trazendo aí para reais, na cotação atual, cerca de 254 milhões de reais, é o limite hoje do Flamengo, que conta com a vontade do jogador. Aliás, conta mais com a vontade do jogador do que do próprio Flamengo. Galera, na moral, é assustador, cara, você pensar nesses números. Mais de 250 milhões de reais num jogador, cara. Esse é o orçamento que nós temos para um jogador. Chupa seus antes. E os rivais, né, só vão ficar chorando agora, né, cara? Fazer o quê, né? Paciência. O inteiro jogador. Claro que o Flamengo tem interesse em repatriar o Lucas Paquetá, formado na Gávea, formado no ninho do Urubu, mas o que a gente também apurou nas últimas horas, e uma apuração em conjunto com o Pedro Ivo, é que o processo foi muito mais os representantes do Paquetá compreendendo a insatisfação do Paquetá nesse momento no futebol inglês, de baterem a porta do Flamengo uma vez, duas vezes, três vezes mais recentemente, para falar, olha, o Paquetá quer voltar, tem interesse, vamos negociar. E daí em diante o Flamengo se mostrou interessado, abriu conversas, abriu negociações. Eu não vou dizer que já fez uma proposta oficial, porque para mim proposta oficial é aquela no papel, assinada pelo clube, muito bonitinho, tudo certinho, mas pelo menos o Flamengo já passou para o West Ham aquilo que pode pagar hoje. Como eu disse, entre valor fixo e valor variável, no máximo 40 milhões de euros, o que consequentemente tornaria o Lucas Paquetá a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, superando a contratação mais recente do Gerson. O obstáculo está aí, é o pedido do West Ham, é acima dos 40 milhões de euros, porque já percebeu que internamente na Premier League o Tottenham está disposto a pagar mais, mas não faz sentido para o West Ham reforçar um dos principais concorrentes na Premier League, e porque o Paquetá deixou claro que prefere o Flamengo, então é uma questão de insistência. O Flamengo joga com o tempo, porque o tempo para ele é favorável, porque se depender do Paquetá, o Paquetá já teria pego um avião do Reino Unido, atravessado o Oceano Atlântico e voltar ao Rio de Janeiro, ao Brasil. Obrigada, viu, Bruno, pelas informações. E, galera, vamos continuar com o vídeo, mas vamos atualizar aqui, cara, que o jogador mais caro no mercado brasileiro, vindo de fora para cá, é o Samuel Lino, que custou 31 milhões de euros. Não é o Gerson, não. O pessoal precisa se atentar a isso.
Fica conosco aqui neste Sport Center. Boa noite para o André Kfouri. Boa noite também para o Gustavo Zupac no nosso Sport Center. Boa noite. André, realmente, é Boa engraçado noite. O Bruno falando assim, olha, no máximo chega a 40 milhões de euros, como se não fosse uma coisa realmente absurda. A cifra de 40 milhões de euros de um clube brasileiro oferecendo para trazer um jogador no auge da sua forma física, que é o Paquetá, tendo muito mercado na Europa. E podemos lembrar, o Paquetá foi procurado pelo Manchester City, do Pep Guardiola. O Pep Guardiola quis o Paquetá, estava no meio daquela história do julgamento do caso das apostas, e aí acabou não saindo o negócio. Mas ele foi um jogador pedido pelo Pep Guardiola. Né? Dizem que a transferência para o City era uma certeza, era uma questão de tempo, mas o episódio que evidentemente foi muito ruim para a vida do Paquetá, para a sequência da carreira dele, para a imagem dele como jogador, aquele episódio das apostas e da investigação pela qual ele passou, impediu o negócio, a transferência, a saída dele do West Ham para o Manchester City. Eu acho que o Flamengo, aparentemente, está numa posição tranquila, porque o Flamengo tem o dinheiro, o Flamengo não precisa gastar o dinheiro imediatamente, e o que é mais complicado, nessa questão, não tem nenhuma complicação, que é o desejo do Paquetá de jogar no Flamengo. Então, é aquela coisa, sabe-se, como disse o Bruno, aliás, boa noite ao Bruno, que o negócio vai acontecer em algum momento, ou agora ou após o fim da temporada, em outros parâmetros financeiros. Existe urgência da parte do Flamengo de ter o Paquetá o quanto antes? É difícil falar nisso, porque é óbvio que se você perguntar para o Felipe Luiz se ele quer o Paquetá amanhã treinando ou só daqui a alguns meses, ele vai, obviamente, preferir o mais cedo possível, também por uma questão de garantia. Nunca se sabe o que pode acontecer com um período de tempo maior. Mas o desejo do Paquetá de não jogar mais no West Ham, de ir para o Brasil, de voltar para o Brasil e de jogar no Flamengo, é o que vai determinar, muito provavelmente, o futuro dele como jogador. Sim. E o Flamengo já sabe disso, né? Acertado com ele, com o seu representante, entendendo qual é a melhor maneira, o gasto que ele vai ter, quanto vai investir, quando que ele pode ter o jogador. Acho a situação do Flamengo, embora as cifras sejam altas, confortável em relação a uma contratação que transformaria o já excelente time de futebol que o Flamengo tem. O Paquetá tem essa capacidade como jogador de futebol. Pois é, imagina ainda colocar o Paquetá nesse time do Flamengo. Gustavo Zupac, queria que você falasse sobre esse movimento, e é um movimento, poderíamos até colocar que é um movimento muito ousado, mas quando o jogador tem essa vontade, né, é algo também a se entender. E é muito natural entendermos também a vontade do Paquetá. Afinal, é um jogador que voltaria para sua casa, seria ídolo do seu time, formado pelo Flamengo, e num time em que ele vai lutar por todas as competições. No West Ham, ele luta contra o rebaixamento. É difícil, né? É isso. Boa noite, Marcelo. Um abraço a todos. Um abraço ao Bruno lá em Portugal e também ao nosso fã de esporte. Pegando esse último fio aí sobre o viés do Paquetá, o olhar do Paquetá para o mercado brasileiro, para o Flamengo, que é o clube do coração dele, mas para o mercado brasileiro como um todo, tem a ver com o que o Flamengo pode oferecer a ele e também com o movimento que a gente vem observando. O futebol brasileiro, ele vem ficando mais atrativo para jogadores que antes não fariam o menor sentido estar aqui. Isso vale para jogadores que voltam da Europa antes do esperado, como pode ser o caso do próprio Paquetá. Isso vale para jogadores muito jovens que foram vendidos e foram recomprados, como o Vitor Roque, por exemplo. Isso vale para lendas do futebol das últimas décadas, tipo Marcelo, Thiago Silva. Isso vale para jogadores europeus que jamais imaginaram jogar aqui, como Memphis, ou até sul-americano como Luis Soares, que jamais jogaria aqui. Então, é um momento diferente do futebol brasileiro, um momento de abertura até para brasileiros, e que financeiramente alguns clubes podem fazer movimentos de diferentes níveis. E aí entra o Flamengo. O Flamengo é um clube que pode fazer este movimento
raro com um jogador do quilate do Lucas Paquetá. Então, pelo olhar do Lucas Paquetá, é um mercado que passa a ser atrativo. Voltar ao Brasil voltou a ser uma opção para esse tipo de jogador. O Flamengo é um clube que se preparou para esse tipo de negócio. Então, acho que é um movimento ousado, mas é um movimento que a gente vai ver cada vez com mais frequência partindo do Flamengo. Sim. O Flamengo é um clube que hoje consegue competir em cifras com equipes intermediárias para baixo do futebol europeu, mesmo com a desvalorização cambial do Brasil em relação ao euro ou em relação à libra, como é o caso da Premier League do West Ham. Então, assim, é mais uma amostra do que o Flamengo é capaz de fazer. Só que tem o terceiro lado da história, que é o lado do West Ham, né? Que é um clube que está numa situação muito complicada, é um clube que está caminhando rapidamente por uma condição de rebaixamento. Vendo a equipe jogar, eu sinceramente não acredito no poder de reação. O time vem jogando muito mal. E aí eu acho que isso também mexe com o Paquetá. O time perdeu muita gente da última temporada para essa. Algumas lideranças, jogadores que faziam parte daquele time que foi campeão da Conference League há 2 temporadas com o próprio Lucas Paquetá, com o Declan Rice, e o time ficou nas costas do Paquetá e do Jarrod Bowen, e eles não estão conseguindo. Então, aí eu acho que esse é o complicador. Além da questão das cifras do dinheiro, na época do City se falava em 70 milhões de euros. O Flamengo pode chegar até 40, é uma diferença grande. Mas para o West Ham, que com o Paquetá já está ameaçadíssimo de rebaixamento, se perder o seu jogador, que é o seu principal jogador junto com o Bowen, vai cair. E olhando para a média do mercado europeu, se o West Ham receber 35 milhões de euros, por exemplo, ele não contrata um jogador capaz de ajudar a equipe como o Paquetá é capaz. Então tem esse nó para desatar. Mas futebol é feito de negociações. Há uma semana a gente falava que o Zenit não precisava do dinheiro do Cruzeiro, que o Zenit não ia vender pelo que o Cruzeiro queria. O Cruzeiro foi lá e comprou o Gerson. Então, assim, os nós no futebol se desatam mais rápido do que a gente imagina. Mas tem uma questão. Para o West Ham, é péssimo negócio vender o Paquetá até por 40 milhões de euros para o Flamengo. Vamos ver como é que isso vai ser desatado. Seria um reforço que cairia como uma luva no time do Felipe Luiz. E é claro que desatar esse nó com a vontade do jogador conta demais. Foi o que aconteceu com o Gerson, o Paquetá também está fazendo essa forcinha para voltar para o Brasil. E eu não sei se existe essa coisa de jogadores do quilate do Paquetá voltando tranquilamente para o Brasil. Eu não consigo enxergar isso. Mas como é um jogador que foi formado pelo Flamengo e que está com vontade de voltar ao Brasil, aí começamos a imaginar isso. Porque lá na Inglaterra, Bruno, eu queria que você falasse aí na Europa, primeiro a visão que todos têm em relação ao Flamengo e o poder financeiro hoje do Flamengo para tirar jogadores da Europa, mas na Premier League vemos qualquer jogador sendo vendido por 70, 80 milhões de euros, que é algo muito, mas muito surreal e completamente fora da nossa realidade, Bruno. Mas o Flamengo hoje, e o Zupac lembrou bem, aliás, boa noite para o Zupac e também para o André, o Flamengo hoje, numa questão de investimento, briga tranquilamente entre os medianos e pequenos da Premier League. É porque os pequenos da Premier League também pagam bastante, vão ao mercado e gastam valores significativos, mas eu vou olhar para além do futebol inglês. Por exemplo, em Portugal, onde eu moro, a contratação mais cara da história do futebol português aconteceu nessa temporada, começo de temporada. O Sudakov, ucraniano, deixa o Shakhtar Donetsk, vem para o Benfica num negócio que ainda não atinge 30 milhões de euros. O Richard Rios sai do Palmeiras para o Benfica, que é o maior clube do futebol português, por 27 milhões de euros. O Sudakov não bate 30 milhões de euros. O Gerson vai bater 30 milhões de euros. O Paquetá pode bater 40 milhões de euros, sem contar os ordenados, os salários. Hoje o Flamengo, o Palmeiras, enfim, sobretudo esses dois, a gente pode também agora incluir o Cruzeiro com o Gerson, Caio Jorge, a renovação iminente do Matheus Pereira, mas são 3 clubes que, em relação a salários, não deixam a desejar nada para o futebol português inteiro, para os medianos do futebol espanhol, para os medianos pequenos da Premier League. Não coloco os Tubarões, evidentemente, porque aí é outro patamar, é outro nível. Então o Flamengo sonha porque o sonho é real. Se não acontecer agora em janeiro, tudo indica que acontece depois da Copa do Mundo, independentemente do sucesso coletivo da seleção ou individual do Paquetá. Porque eu vou colocar mais um ponto importante na discussão. Eu compreendo o Zupac, de fato, hoje para o West Ham seria uma baixa significativa perder o Paquetá,
Só que depois o West Ham arrisca não saindo agora e tendo ali um dinheiro em cima da mesa, 40 milhões de euros ou perto disso, porque o Paquetá depois entra no último ano de contrato. O contrato do Paquetá com o West Ham termina em junho de 27. E o West Ham já tentou renovar o contrato do Paquetá e o Paquetá passou a mensagem que não quer renovar. Então ainda corre o risco, e é muito raro no futebol mundial, mesmo com brasileiros de peso como o Flamengo tentando a contratação, negócios de 30, 40, 50 milhões de euros envolvendo jogadores no último ano de contrato. Então bate aqui a dúvida, vende o Paquetá agora e tem uma garantia financeira ou segura o Paquetá para não cair, para não descer para a Championship e correr o risco de daqui 6 meses o jogador custar 20, 30 milhões de euros. Para o Flamengo, o André foi perfeito, o Flamengo está confortável, o Flamengo conta com o desejo do jogador e sabe que hora ou outra, entre aspas, bate o desespero no West Ham para fazer essa negociação. E o Flamengo não precisa do Paquetá. Eu diria que é quase como uma oportunidade de mercado espetacular, porque entrega taticamente, entrega tecnicamente, taticamente, tecnicamente, tem o emocional, a ligação afetiva com o Flamengo. Então o Flamengo está seguro, se preparou, se organizou, tem um orçamento para isso. Aliás, mais do que isso, a gente falou na semana passada, o Flamengo tem 30 milhões de euros mais ou menos para um atacante de peso e topa esperar o fim da temporada europeia, a Copa do Mundo, e já segura ou assegura mais 30, 40 milhões de euros para o Paquetá. A gente já fala então de quase 70 milhões de euros por 2 jogadores. Mostra muito da organização financeira do Flamengo, algo que a gente consegue enxergar quase sempre somente na Premier League. E galera, bem analisado pelo Bruno Andrade, né, cara? O melhor negócio para o Flamengo seria negociar o Paquetá, com o Paquetá depois da Copa do Mundo, porque daí ele vai ter o último ano de contrato com o West Ham e esse valor poderia cair pela metade, cara. Mas se vier agora, seja bem-vindo, né? Que venha logo, né, cara? Meu Deus do céu. Nós fomos às ruas para saber a opinião dos torcedores do Flamengo com a possível chegada do Paquetá. Vamos ver. Queria do Ninho para ritmar ali no meio campo com a Rasca, com o Jorginho, com o Pulgar. Vai dar qualidade, joga ali na frente, joga como volante, primeiro volante, joga de meia, pode substituir a Rasca, joga como segundo atacante. O cara é brabo, tem que vir. Você pagaria até quanto por ele? Se eu É o vice de finanças do Flamengo. 40 de euros para ficar bonitinho. Ofereceram 35, parece que rejeitaram, mas 40 a gente estica um pouquinho a corda porque cria, né? Cria, tem que trazer, tem identificação. O Paquetá, ele já era do Flamengo, então ele já tem muita identificação com a torcida, com os jogadores, então é um reforço que vai ajudar bastante. Ele já ganhou experiência na Europa, né? É do Brasil, meio novão ainda, voltou com experiência, voltou com jogabilidade maior ainda. Vai ajudar muito esse ano, com certeza. Espero que ele venha. Você tá no lugar do Felipe Luiz, escala o Paquetá onde? Porque ele é multifunção. Cara, eu acho que no momento eu colocaria ele no lugar do Carrascal ali. Jogando mais na ponta ali, fazendo um meio atacante. Jogando por dentro. Porque tirar a Arrascaeta, acho que não dá. Não. Jorginho, dificilmente também. Pulgar não dá pra tirar o cão de guarda também, né? Então acho que no lugar do Carrascal, acho que eu colocaria ele. No lugar do Plata. Aí deixaria, eu ia jogar uma 4-4-2, deixaria o ataque Carrascal e Pedro. Ou então o Bruno Henrique no lugar do Pedro. Bom, a negociação entre Flamengo e Paquetá vai se seguir para os próximos dias, Bruno. Mas já temos um acerto de um novo reforço para o Flamengo, que é o goleiro Andrew. Queria que você falasse um pouco mais sobre. Muito bom goleiro, 24 anos, revelado, formado no Botafogo, 5 temporadas de Gil Vicente. Gil Vicente hoje é o 4º colocado da Liga Portuguesa, ou seja, à frente de Vitória de Guimarães, Braga, clubes mais estruturados em relação ao próprio Gil Vicente, que até pouco tempo atrás jogava na 2ª divisão. São 5 temporadas do Andrew e 5 temporadas de destaque. Um jogador que o Porto já tentou, que o Benfica já se mostrou interessado, outros clubes do futebol europeu, vinha já caminhando para os seus últimos 6 meses de contrato e por isso chamou a atenção não só do Flamengo, mas inicialmente do Botafogo, porque foi o Botafogo o primeiro clube brasileiro a oferecer um pré-contrato e foi vantajoso. A proposta foi significativa, o jogador balançou, só que o Flamengo já vinha observando, já vinha analisando e depois que Felipe Luiz e Boto estiveram in loco em Barcelos, norte de Portugal, Gil Vicente 1-1 com o Sporting, ali eles subscreveram a contratação.
fechar um pré-contrato inicialmente de 4 temporadas, jogando pelo seguro. Ele terminaria a temporada no Gil Vicente e viria sem custos para o Flamengo. Só como o Flamengo tem urgência para ter um reserva de luxo ali, enfim, um substituto imediato para o Rossi, o Flamengo abriu conversas com o Gil Vicente e vai quase que entroncar no lance que eu falei mais atrás sobre o Paquetá. Tudo bem que o Paquetá tem mais 1 ano e meio de contrato, uma temporada e meia, só que o Andrew vinha com 6 meses. Então o Flamengo falou o seguinte: Gil Vicente, vocês preferem agora 1,5 milhão de euros, mais ou menos aí 9,5 milhões de reais, eu te pago isso agora, você me dá o jogador e pelo menos recebe alguma coisa? Ou prefere esperar até o fim da temporada? Ele é importante para vocês, eu sei, mas vocês não ganham nada depois. E aí bateu um pouco do desespero financeiro no Gil Vicente. O Gil Vicente então vende o Andrew para o Flamengo, 1,5 milhão de euros, 9,5 milhões de reais, consegue segurar 10% de uma futura venda, o que é importante, até porque o jogador é jovem, jogador com passagens pelas seleções de base, então 10% fica segurado por parte do Gil Vicente numa eventual venda. O jogador viaja amanhã, chega no fim do dia ao Rio de Janeiro e o contrato continua sendo, no caso, consequentemente válido por 4 temporadas. Conheço muito bem o Andrew, depois deixo evidentemente para vocês analisarem melhor, mas digo tranquilamente que é um acerto espetacular por parte do Flamengo, que tem scout, observação e vai buscar um jogador a custo, não diria zero, mas próximo a isso, dada a qualidade do jogador. Acerta em cheio José Boto, Felipe Luiz e a estrutura do Flamengo consequentemente. Top. Maravilha, Bruno, segue conosco então no... Aí, galera, tá vendo? Andrew é bom jogador, cara, e vem barato, 1,5 milhão de euros, 9 milhões e meio de reais. É isso aí, um jogador jovem, um jogador que se destaca, foi eleito melhor no mês de novembro de 2025, o melhor jogador da Liga Portuguesa, né? Ele já tem esse prêmio aí, ultimamente. E é isso, cara. Agora é torcer para dar certo também, galera, com o Lucas Paquetá, que é craque de bola, joga muito. Cara, eu armaria o meio-campo com Jorginho, Lucas Paquetá, Arrascaeta, Carrascal, Pedro e também, cabe o Eric Pulgar ali, não cabe não, hein? Eric Pulgar. Cara, é uma confusão que eu faço, porque é muito jogador bom, galera. Você tem lá na frente Pedro, Bruno Henrique, tem Samuel Lino, tem Cebolinha, tem Gonzalo Plata. Cara, é muita gente, galera. Meu Deus do céu, tem Saul, né? Tem vários jogadores top no nosso elenco, galera, no meio-campo. Bem, cara, se Lucas Paquetá não chegar agora, vai chegar no meio do ano. Porque tudo indica que o West Ham vai cair para a Série B da Premier League. Tudo indica, né? E sendo assim, ele vai ter mais 1 ano de contrato. No último ano de contrato, o West Ham não vai recusar propostas. E daí o Flamengo tem que ser esperto e abaixar essa proposta, cara. Porque ele tendo o último ano de contrato, o Flamengo tem que jogar 25 milhões de euros ali para ver se eles aceitam. Eles vão aceitar. Com certeza vão aceitar. E o Lucas Paquetá será nosso agora ou então no meio do ano aí, galera. Que massa, cara. Eu tô feliz pra caramba. Comente aqui o que você acha dessa contratação espetacular do nosso Mengão. Deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Tamo juntos. Valeu, fui!